Novas provas do celular de Vorcaro explodem o STF, que é alertado. Gente, vou repercutir aqui com vocês mais um react do André Marcília. Vamos começar? Olha, hoje eu tenho uma bomba para vocês. Uma bomba que saiu na coluna do Lauro Jardim e eu vou explicar aqui para vocês. Tem 3 pontos relevantes que o Lauro Jardim traz na sua coluna e que, se forem investigados adequadamente, seja pela Polícia Federal, seja pela CPI e CPMIs do Congresso, podem resultar em uma queda, mas numa queda feia dos ministros do STF. No mínimo, o Toffoli e o Moraes. Eu vou te contar isso agora, mas antes vou pedir que você se inscreva aqui no canal. Vamos se inscrever, gente, no canal e se tornar membro exclusivo. Que é uma empresa da família do Toffoli, investigando conteúdos exclusivos. Veja só, a Polícia Federal está investigando a relação da empresa Meredith, que é uma empresa da família do Toffoli e que intermediava negócios, inclusive do resort do Tayaya, até porque Meredith, DT, é Dias Toffoli. Óbvio, muito provavelmente. O pessoal está usando também essa onomatopeia para colocar como sufixo da palavra maracutaiaiá. O pessoal começou com essa também. Isso. Essa Meredith, a Polícia Federal está investigando a relação dela com o Master e com o Vorcaro. Vocês entendem? Há suspeitas de que a Meredith recebia dinheiro de escritórios de advocacia. E aí você vai se lembrar que a imprensa já revelou que o Master pagava escritórios de advocacia, pagava uma fortuna para esses escritórios. Só no ano passado, R$500 milhão, 580 milhões de reais, inclusive para a esposa do ministro Moraes, que tinha um contrato de 130 milhões de reais com o Master. Ou seja, o que a coluna nos dá a entender é que o Master podia estar pagando escritórios, que esses escritórios estavam pagando a Meredith, e aí é que precisa ser investigado melhor. Essa Meredith distribuía esse dinheiro para quem? Seria para os ministros? Seria para o Toffoli? Seria também para o Moraes? Seria para quem? Se essa Meredith estivesse distribuindo dinheiro, se a investigação chegar nisso, o Toffoli e o Moraes caem. Gente, deixa aqui nos comentários se o Vorcaro seria o Epstein brasileiro, na opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Porque isso pode ter, inclusive, crimes graves envolvidos. Eventualmente, estou aqui só, uma eventualidade, a gente pode estar diante até mesmo de lavagem de dinheiro. Porque, veja só, se o Master pagava escritórios, os escritórios pagavam a Meredith, e a Meredith distribuía dinheiro para os ministros, bom, você tem uma linha aqui que o Master está pagando os ministros. Agora, pagando para quê? Com que dinheiro? Dinheiro de onde? Então, assim, isso tudo é muito sério. É muito sério. E precisa ser investigado. E tomara que seja. Tipo assim, gente, é uma situação muito grave. Inclusive, no caso dos Estados Unidos, Epstein, parece que Steve Bannon, ele jogava um jogo de guerra e ele guardava ouro na forma de moedas desse jogo e transferia para outras pessoas ligadas ao Epstein. Uma coisa bizarra. Então, ou seja, uma configura lavagem de dinheiro, não é? No caso, o Epstein, e o Steve Bannon, ele está envolvido. É engraçado que, não tão engraçado assim, mas é curioso que eles no Brasil não usaram essa criatividade, né? Escondendo dinheiro, né? Dentro de um jogo de videogame. Vamos continuar. Para que isso aqui que a gente está cogitando como uma possibilidade não ocorra, porque é muito grave que ministros do STF estejam envolvidos em algo assim. Segundo ponto que o Lauro Jardim traz, o celular do Vorcaro tem mensagens de Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro e que está preso. Lembram-se desse caso? E nessas mensagens ele manda liberar pagamentos porque estaria sendo insistentemente cobrado. Pagamentos cobrado por autoridades da República. Que autoridades? Seria o Moraes? Será que o Moraes estava cobrando para que os pagamentos viessem para sua esposa? Bom, isso é hiper grave. Mas seria muito grave se fosse verdade isso. Essa suspeita não é infundada, porque a imprensa revelou que o Vorcaro mandou atrasar menos tudo podia atrasar, menos os honorários da esposa do Moraes. Então, se o Moraes estivesse ali cobrando, insistindo para que os pagamentos ocorressem, mais um troço gravíssimo. E o terceiro ponto que o Lauro Jardim traz é o seguinte: ministros do STF foram avisados
de que as investigações do Master respingariam com força na corte. E por isso, inclusive, eles estão tentando barrar tudo quanto é CPI. Porque a CPI, às vezes, não dá em nada, mas revela muita coisa. Isso dá a entender que os dois fatos anteriores, né, que a gente mencionou, esses dois pontos anteriores, estão realmente relacionados, ou possivelmente relacionados ao Moraes e ao Toffoli. Se não tinha por que eles estarem alerta, impedindo ou tentando impedir ou pressionar para que as CPIs não fossem adiante. O STF, se as investigações forem feitas e forem feitas de forma livre, meus queridos, nós podemos ter o STF implodido, sobretudo pela atuação desses dois ministros, Moraes e Toffoli. Gente, parabéns aos envolvidos, né? É uma situação hiper grave, realmente, na República Brasileira. Isso deixa aí a gente sem palavras, justamente porque o povo trabalhador do Brasil tem que trabalhar tanto, não é? 6 por 1, não é? Enquanto os congressistas no Brasil, não é? Ganham uma fortuna, aumentam o seu próprio salário, inclusive deputados do PL parece que aumentaram o próprio salário, penduricaram aí para o judiciário, para os juízes, e os trabalhadores do Brasil, que sustentam em grande medida o Brasil, junto com parte da classe dos empresários de verdade, eles são roubados aí, não é? Em grande parte por impostos que não voltam justamente para a população. Então, é uma questão muito complicada, realmente, o fato de que os trabalhadores no Brasil têm que pagar e sustentar todas essas pessoas que estão envolvidas nos mais diversos escândalos. Bom, gente, ficamos por aqui. Um forte abraço para cada um de vocês e até o próximo episódio. Fica o convite também para se tornar membro do canal.